Eu convidei para participar conosco agora um amigo da casa, advogado, produtor rural, amazônida, Dr. Vinícius Borba. Por quê? Porque ao longo dos últimos dias a gente tem acompanhado as manifestações Brasil afora, a revolta do brasileiro em função do ocorrido com o cãozinho Orelha, né? A gente, todos sensibilizados, chocados, cobrando providências. Só que tem outros crimes na mesma linha acontecendo agora e promovidos por instituições do Estado. E está todo mundo calado. Ninguém fala nada. Aí eu pedi para o doutor Vinícius Borba para que a gente pudesse tratar do tema aqui na Auriverde, para ver se essa turma que fica apontando, com razão, a questão do cão orelha, se vão ter a mesma disposição de tratar do governo Lula, que também trata mal os animais. Quer ver só? Doutor Vinícius Borba, bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Liptoli, bom dia a todos os ouvintes. Liptoli, é uma defesa seletiva. A Auriverde mostra muito bem isso, tanto no STF quanto nos partidos, nos congressistas. Escolhe-se o que vai defender, né? De forma muito acertada, os artistas, todo mundo, ninguém larga a mão do Orelha, todos pelo Orelha. Parabéns. A gente viu que parece que já houve uma decisão que aqueles criminosos, aqueles bandidos serão internados, se fosse num país sério, eles seriam presos. Mas aqui na Amazônia nós temos milhares de orelhas, de cãezinhos, de vaquinhas, de bezerrinhos, tão fofos quanto o Orelha, tão indefesos quanto o Orelha, e é impossível não fazer um paralelo com nós, amazônicas, que somos esquecidos. Na Pitereua, a gente retratou muito isso, você mostrou muito isso, que foi uma terra indígena, que o governo simplesmente aumentou a área em 500 mil hectares, sem avisar ninguém, sem fazer um novo laudo antropológico, sobrepôs mais de 2.500 famílias com vários orelhas ali, vários cachorrinhos, gatinhos, vaquinhas, bezerrinhos fofinhos. E o governo chegou lá com a sua tropa de elite, com seus capitães de nascimento, com todo o ódio, e expulsou a pontapé aquelas pessoas. E elas foram tirando gado, vacas, bezerros indefesos, que não tendo para onde ir, foram morrendo ao longo do caminho, porque foi no mês de outubro, um mês de seca aqui na Amazônia, e nós relatamos vídeos aqui de corredores, estradas, forrados de urubu, em cima das carniças dos cachorros, gatos, cavalos, bois mortos. E depois, a própria mídia, o próprio governo, abriu uma campanha de adoção dos cachorrinhos que ficaram para trás. Porque o ser humano da Pitereua não conseguiu tirar nem os seus documentos, nem as suas panelas de dentro de casa. Então não conseguiu carregar os cachorrinhos, os orelhinhas de lá. E eles ficaram lá, viraram comida de onça, ficaram abandonados, sem ter os seus tutores, os seus donos. Do mesmo jeito, o Ibama, que já carregou nos seus caminhões, escoltados com viaturas, mais de 10 mil cabeças de gado, boizinhos, vaquinhas, bezerrinhos fofinhos, branquinhos, coisa mais linda. E quando a justiça, em um processo emblemático, deu uma decisão judicial determinando que o Ibama devolvesse mais de 300 cabeças que foram apreendidas de um produtor rural, com essa narrativa ambientalista, qual foi o resultado? Mais de 30% sumiram, morreram. E os que foram devolvidos, em estado de pena, só pele e osso. Algo que qualquer pessoa, como produtor rural como eu, que gosta dos animais, é inadmissível. O Estado devolver para o cidadão o seu bem numa situação dessa. E aí, Pitória, a gente termina perguntando, cadê os artistas? Cadê as ONGs defensoras dos animais? Os orelhas daqui estão sendo mortos e colocados em situações cadavéricas pelo Estado. Não são playboys de Santa Catarina, é o Ibama, é a FUNAI. E aí, a única diferença é porque é na Amazônia. Se fosse em outro local, como os búfalos, eu acho que no Rio Grande do Sul, que teve uma vez as búfalas, aí todo mundo, ninguém larga a mão das búfalas. Agora, só porque aqui na minha casa, na Amazônia, é uma hipocrisia que parece que aqui não existe orelhinha, a vaquinha, o bezerrinho, e
e o ser humaninho, que sou eu que estou aqui, junto com mais de 30 milhões de pessoas esquecidas, que se não fosse a Auriverde, ninguém saberia da verdade. Doutor, aqui comigo, doutor Cláudio Cofani, que atua na mesma linha do senhor, né, advogado ambientalista, assistindo e vendo essas fotos que o senhor nos encaminhou, todos chocados, porque quem está promovendo essa barbárie, Cláudio, vou passar para ti, para essa conversa com o doutor Vinícius Borba, quem está promovendo essa barbárie é o Estado, Cláudio. É o Estado / IBAMA / FUNAI. É um Estado aparelhado pela esquerda faz muito tempo. Uma das coisas que o pessoal da esquerda faz é morrer correndo atrás de um empreguinho, de um cargo. Para ter um empreguinho e o cargo que garante salário e benesses, eles obtêm uma obediência absoluta. O atual presidente do IBAMA é uma indicação do Geraldo Alckmin com a Marina Silva, chama Rodrigo Agostinho. Rodrigo Agostinho é do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Ele foi prefeito na cidade de Bauru por 2 mandatos. O pior prefeito da história da minha cidade. Foi deputado federal por 1 mandato. Quando virou deputado federal, já no primeiro bimestre virou membro da frente parlamentar. Olha lá, Claudio, o que ele faz, o Rodrigo Agostinho. O esgoto. Bauru solta 400 litros de esgoto por segundo sem tratamento. Por isso que a gente chama de Rodrigo Esgotinho, por causa disso aí, ó. Quando ele foi eleito, eu acompanhei em 23, 26 de outubro de 2008. Nós fomos em Brasília e vi o Mercadante liberar pelo PT 80 milhões para tratamento de esgoto de Bauru. O dinheiro veio, está aqui e até hoje não fazem isso. Então, o Rodrigo Agostinho é o presidente do IBAMA. O IBAMA está fazendo cumprindo a lei, né? Porque tudo é lei, resolução. Você cria uma resolução, você cria quando você espirra, você faz uma resolução super fácil. Tá? Criar a resolução em que o IBAMA apreende gado nos lugares onde ele não podia estar. São 10 mil cabeças de gado, foi apontado aí. O doutor Borba, em 23 de janeiro desse ano, eu recebi uma publicação que o senhor fez sobre esse assunto, falando que, pegando em valores, lá no estado do Pará, isso equivaleria, a quantidade de gado apreendido, equivaleria a 37 milhões de cabeças de gado, de reais. E eu até peguei e repliquei o que o senhor postou, falando, se no Pará são 37 milhões de reais, quantos gado foi apreendido nos outros estados do Brasil? E além dessa questão financeira, para nós que damos validade à existência do ser vivo, o senhor está destacando isso. O IBAMA deixa eles passarem fome, sofrerem, deixa eles sem cuidado, porque não tem estrutura física para isso, nem a FUNAI. Talvez, doutor, eu não saiba, eles tenham aberto umas licitações de urgência que facilita e terem contratado empresas para fazer a pastagem, alimentação e cuidado desse material. Aí vira uma indústria do Estado pecuarista para poder dar a destinação que eles querem. Eu, como advogado, já vi herdeiros que herdaram fazendas com 2, 3, 5, 20 mil cabeças de gado, em que o inventariante pegava 3 mil cabeças de gado, vendia pelo peso que ele estava, das arrobas, e repunha a cabeça, só fazia constar. Continuava 3 mil cabeças que ele trocou, mas o valor delas caía para 1/3. Então existe um monte de maneira de apreender gado e fazer negociata com esse negócio, com o gado que está sob pressão pública. Só que abandonar o gado, a míngua no sofrimento, é sim. Como é o nome? Acho que é Mel não sei o quê. Aquela artista que é vegana, que defende os animais. Podíamos perguntar, Mel Lisboa? Acho que não lembro. É Mel alguma coisa, né? Ela é uma defensora ardorosa, junto com outros artistas que também são defensores ardorosos, que são até veganos, ou falam que são veganos, porque não gostam de ver o sofrimento de nenhum ser vivo. Cadê esses artistas para a gente fazer? O senhor está falando isso e a gente está apoiando. Realmente, o brasileiro tem que botar o dedo, replicar a sua publicação e cobrar das autoridades. O senhor já peticionou, o senhor já está pleiteando, mas o Ministério Público faz algo? É Luísa Mel. Luísa Mel é artista, Luísa Mel. A Luísa Mel, ela defende tanto e podia se juntar nessa campanha para defender esse gado que foi apreendido e está à míngua. Dezenas de milhares. Os órgãos públicos de fiscalização, o IBAMA tem corregedoria, não faz nada? Ministério Público Federal, Estadual, ninguém faz nada, doutor? Como é que está a posição disso daí? Ou quando é o Estado roubando, apreendendo, fazendo sofrer esse gado,
todo mundo tem que baixar a orelha como se fosse gado. E nós não somos gado, nós mandamos. Doutor, muito pertinentes as suas observações. E vou ser bem direto. O Ministério Público, tanto estadual e federal, quando se trata de questões indígenas, Amazônia e meio ambiente, na mesma frase, esquece. Ele é parcial, ele não vai atrás disso. O mesmo Ministério Público Federal que determinou, que pediu, quer dizer, a desintrusão, não se preocupou com os animais. Houve uma ONG defensora dos animais que peticionou no STF, na DPF 709, pedindo para suspender a desintrusão da piteril, porque tinha animais morrendo um atrás do outro. A petição dela nem sequer foi analisada. Eles fazem tudo isso através do devido processo da Constituição. Só que eles esquecem que na própria Constituição existe o inciso do artigo 5º que fala que ninguém será privado dos seus bens e direitos sem o devido processo legal. Isso eles não olham. Só que é muito fácil, a contradição começa a aparecer. Hoje, Pitoli, existe um esquema criminoso, público, amplo, em cima desse cara. Eu sou muito pequeno para demonstrar isso e corro até risco se eu fizer isso. Mas órgãos deveriam investigar algumas falas públicas. Numa audiência do Senado, na Comissão de Agricultura do Senado, ano passado, o presidente do IBAMA, ao responder uma pergunta minha, foi categórico que esse gado teria sido doado para a ADEPARÁ, Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, e teria sido destinado para a merenda escolar. Duvida do que eu estou falando? Entra no YouTube e vai lá no link da Comissão de Agricultura do Senado, você vai ver ele falar isso com essas frases. Entre aspas, isso então. A DEPARÁ, que é a Agência de Defesa Agropecuária, que é do governo do Estado do Pará, prontamente, não, realmente recebemos. Recebemos, está aqui, nós estamos cuidando. A DEPARÁ nem fazenda tem, Pitoli. Só que agora, como estourou essa questão do judiciário, e o judiciário determinou que o IBAMA devolvesse esse gado. E hora o IBAMA falava que estava na fazenda do fulano, hora do Beltrano, até que o juiz federal apertou o IBAMA a tal ponto que ele teve que apresentar o gado e apresentou essas carcaças, esses esqueletos em pé. Aí a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, do governador Helder, voltou atrás e falou, não, eu estava enganado, eu não recebi nada não. Então eles mesmos produzem provas contra eles. Basta agora uma imprensa séria, um Ministério Público atuante, as ONGs defensoras dos animais, investigar. Porque se abrir essa caixa preta das apreensões de gado do IBAMA, vai descobrir coisas que até o STF vai embrulhar o estômago. Vitória. Doutor, eu estou tentando localizar essa fala do Rodrigo Esgotinho, ou Desgostinho. Os trocadilhos vão chegando, porque construídos pela carreira desse infeliz presidente do IBAMA, ele mentindo, dizendo que esse gado, sim, seria utilizado para o corte e para merenda escolar no Pará. Mentiu. Mas olha, doutor, infelizmente ele tem essa habilidade, mente que nem sente, e de uma maneira dissimulada, sabe? O Rodrigo tem algumas características assim que merecem ser estudadas. Ele é um cara diferente, ele mente com uma tranquilidade, enfim, é uma pessoa que... Aliás, eu tenho uma frase, doutor, só para o senhor ter uma ideia, quando o assunto é o presidente do IBAMA, é uma frase aqui em Bauru que eu uso: quem anda com o Rodrigo não anda comigo. Para o senhor ter uma ideia, como é que eu trato esse cidadão, o presidente do IBAMA, né, que eu tenho, assim, asco desse homem. Agora, eu queria entender onde estão, se o governo não se mexe, se o judiciário não se mexe, se tudo isso, eles estão virando as costas para tudo isso que acontece, essas imagens que chocam. Onde estão as associações? Onde estão os defensores da causa animal? Onde estão? Como o doutor Vinícius Borba trouxe, a gente fala do Orelha, mas e os cães que foram abandonados, ficaram à míngua, morreram de fome, foram atacados por onças, por conta das famílias que tiveram que correr para abandonar as suas propriedades rurais? Onde estão os protetores dos animais? Onde estão? O que difere esse cão que na tela está agora do sofrimento que o Orelha, né, pelo qual o Orelha passou? O que difere? Me diz. Então, veja, essa história de 2 pesos e 2 medidas, nós precisamos pôr fim nisso no Brasil. O que está acontecendo agora na Amazônia é um absurdo. É um absurdo. Por quê? No meio disso tudo, doutor, eu fui informado que tempos atrás, no estado de Rondônia, meses atrás, por um amigo, de uma propriedade invadida.
A produção de café daquele senhor foi queimada, 40 alqueires de café destruídos pelo fogo. Quem colocou o fogo foi o IBAMA. E a propriedade daquele cidadão também foi queimada, a casa, inclusive com documentos, com fotos de família e uma motocicleta na garagem. Ninguém está preocupado com o produtor rural. Aí, doutor, ontem, só para o senhor ter uma ideia, para mostrar que não é uma exclusividade dos amazônidas, nós estamos vivendo no estado de São Paulo, acredite se quiser, doutor, uma situação equivalente. Nós temos hoje, aqui tem uma prefeita de uma cidade vizinha aqui de Bauru, só para o senhor ter uma ideia, que recebeu dinheiro para a campanha eleitoral de uma grande empresa, via CEO, diretor, sabe Deus, dinheiro para a campanha, e agora está usando do seguinte protocolo: desapropriar, né, dizer que é de utilidade pública a terra, desapropria para entregar para a empresa que contribuiu para a sua campanha. No mesmo movimento do MST, que ameaça o produtor rural para ele vender, né, a um preço que está longe do preço praticado pelo mercado. Ou seja, esse governo que aí está inspirando outros para promoverem essa barbárie contra quem produz o Brasil, doutor. Pitoli, o que o brasileiro de bem, de fora da Amazônia que nos assiste, tem que começar a se questionar, tem que começar a assistir, curtir, ser inscrito da Auro Verde, para ele ter acesso a essa verdade. Porque a narrativa, a ideologia, é muito fácil, ela não precisa de provas. Eu não preciso de provas para inventar qualquer absurdo, que a Amazônia é o pulmão do mundo, a Amazônia está acabando, temos que fazer desintrusões porque os índios... Fatos, eu apresento para vocês, estamos aqui na Amazônia prontos para apresentá-los. A Amazônia possui, segundo o governo federal, através da Embrapa, 83,7% de floresta amazônica, preservada, do jeito que Deus criou. O agro não ocupa nem 13%, por coincidência esse número, nem 13% da floresta amazônica. E nós somos uma potência. Isso que incomoda, porque o agro da Amazônia não para de crescer, não para de bater recordes. Só que o estado do Pará, onde eu estou, já possui 25% do seu território travado por terras indígenas. E uma população indígena esquecida, vivendo como 1.500. Então eles vão criando terras indígenas, unidade de conservação ambiental, essa narrativa criminosa, enferrujada, empoeirada, de que a Amazônia é o pulmão do mundo, que precisamos da COP, que precisamos salvar os indígenas, para violar a nossa soberania. Eles estão tomando o nosso território, porque quem administra essas terras indígenas, unidade de conservação ambiental, são ONGs patrocinadas pela comunidade internacional. Por que você acha, brasileiro que me assiste, que os produtores rurais franceses e da União Europeia protestaram contra a entrada do Mercosul na União Europeia? É porque o agro é concorrente, o agro é impatível. Então, por isso que eles fazem de tudo para nos sabotar. E nós estamos sendo estrangulados e o resto do Brasil batendo palma, nos chamando de bandido, nos chamando de criminosos. E a sensação que nós temos ao final, Vitória, é que parece que já rendeu a Amazônia. Só falta um detalhe, que são os 30 milhões de brasileiros que aqui vivem. Só falta desocupar a casa para entregar. E aí o brasileiro do resto do Brasil vai aceitar isso? Até quando vai ter essa hipocrisia de nos esquecer aqui? Hoje o estado do Pará, que tem terras indígenas, unidade de conservação ambiental, mais de 70% de floresta, ONG, COP30, tem tudo. Você sabia que o estado do Pará, segundo o IBGE, é o estado que mais tem pessoas passando fome no Brasil? Segundo o IBGE. Você sabia que a região norte, que é onde eu estou agora, já ultrapassou a região nordeste em insegurança alimentar? Dados do IBGE. Então, não entre nessa narrativa de floresta em pé, porque, na verdade, nua e crua, são duas que eu deixo aqui para reflexão final. Floresta em pé significa povo pobre, povo esquecido. E esse povo que fala da Amazônia, eles não estão preocupados com os verdes das árvores. O que interessa para ele são os verdes dos dólares. Reflita isso. Sejam mais inteligentes. Parem de nos criminalizar.
porque nós somos tão brasileiros quanto o brasileiro de São Paulo. A Constituição que garante os direitos mais básicos para você em São Paulo é a mesma Constituição minha aqui da Amazônia. Então, nos respeite mais, tenham mais empatia, mais solidariedade, voltando ao início, com o Orelha de Santa Catarina e o Orelhinha aqui da Pitereua, com o seu João de Santa Catarina, mas o seu João aqui que está padecendo na Amazônia. E eu agradeço imensamente ao Olivete, porque tem sido um dos poucos canais que tem nos dado essa voz, essa oportunidade de apresentar fatos, provas, não narrativas. Muito obrigado mesmo, Pitoli. A história vai reconhecer e vai mostrar a importância que a Auriverde, com toda a sua equipe, teve para a soberania do Brasil. Eu que agradeço a confiança, doutor. Pois não, Cláudio. Quero acrescentar só mais uma coisa, doutor Vinícius Borba. Eu puxei aqui, que eu lembrei que eu tinha lido no passado, uma reportagem no site oficial do Greenpeace. Tá? Então, o doutor falou, se for investigar, vai descobrir esquema e pode pôr em risco. Vou ler o Greenpeace. Gado ilegal na Amazônia. Como o gado criado em terra indígena contaminou a cadeia produtiva da JBS. Olha o nome dos caras aparecendo para variar. Essa publicação foi dia 25 de setembro de 2025. Eles falam que na terra indígena lá de Pequizal, Novorutu, terra indígena Pequizal, Naruvotu, na fazenda, uma das fazendas lá foi construída, edificada em cima de área que não podia, foi desmatado, ilegal, criava gado. O gado foi retirado pelo IBAMA e FUNAI e foi posto numa outra fazenda. Essa fazenda vendeu gado para o JBS, aquele gado que foi pego pelo IBAMA e FUNAI. E o Greenpeace, nessa reportagem que está no site do Greenpeace, dia 25 de setembro, fala a engrenagem da lavagem de gado. Esse é o termo que eles usam, de lavagem de dinheiro, lavagem de gado, porque é um dinheiro. E ele cita exatamente isso, que o gado é apreendido em áreas que sofrem embargo, depois vai para o boi entregue e transferido para outra fazenda, que essa fazenda não tem irregularidades, e essa fazenda pega esse gado, vende para o sistema que o Greenpeace põe, JBS. Então, vou deixar bem claro, vai saber o quanto que, eu não tenho obrigação nenhuma de confiar, o quanto que o pessoal do IBAMA da FUNAI está mordendo por fora para ficar fazendo isso. E aí que esse pessoal que defende, que não quer animal sofrendo, fica quieto, porque para isso tem Lei Rouanet, tem telefonema falando assim, não fala mal ali do IBAMA na Amazônia, porque tá atacando gente malvada. Mas o boizinho tá sofrendo. Deixa o boizinho, a gente vai pôr numa fazenda para cuidar. Aí eles fotografam a fazenda certa, o boi ali, que não sabe nem se é o mesmo boi, só que serve para fazer a lavagem de dinheiro, que o Greenpeace chama lavagem de gado. Tá aí, doutor, um exemplo do crime que se pratica, também denunciado, comentado pelo senhor e denunciado explicitamente pelo Greenpeace. A verdade vai vir à tona. Vai. E uma conta de padaria que a gente costuma falar, você que não tem muito tato, muita experiência com gado, o doutor falou em torno de 40 milhões de reais. Você sabe o que significa isso em carne? A gente fez uma conta pegando essas 10 mil cabeças, 10 mil animais, bois, vaca. A gente viu cenas aqui, Pitoli, de vacas paridas dentro de frigoríficos levados pelo IBAMA, FUNAI e CMBio. Já chegamos a esse ponto aqui, de vacas com bezerros em frigoríficos. Mas para você que não tem muito conhecimento de gado, o que é um boi ou uma vaca, que tem muita gente que não sabe, mas é o que chega na sua mesa para você comer. O que o IBAMA carregou os seus caminhões, daria para alimentar mais ou menos, pegando uma média de consumo anual do brasileiro, mais de 80 mil pessoas durante um ano. Nossa. 80 mil pessoas durante um ano foi que evaporou. Na verdade é essa, evaporou. Ninguém sabe para onde foi esse gado, para onde foi o dinheiro desse gado, para onde foi essa carne. Uma coisa eu garanto, atesto e desafio que me desmentir. Para a merenda escolar, para o prato das crianças, não foi. Isso quem está falando é uma pessoa que mora aqui no Pará. Então, para onde foram esses 40 milhões de reais aproximadamente? Para onde foi essa carne que daria para alimentar 80 mil pessoas durante um ano inteiro? Essa pergunta que a gente deixa. Alguém está sendo beneficiado. Eu, Vinícius, não tenho tamanho para fazer isso. A minha associação, a Apria, não tem tamanho suficiente.
que a gente precisa é de imprensa séria, Ministério Público, federações da agropecuária, Confederação Nacional da Agricultura, que essas pessoas tirem a bunda da cadeira e comecem a cumprir o seu papel. Desculpe a palavra, mas não tem como não se revoltar com tamanha incompetência e criminalidade de omissão dessas entidades.